compartilhar. E eu creio, Senhor, que o Senhor já colocou uma palavra no coração do Rafael, uma palavra que veio do Senhor. E nós estamos aqui para ouvir do Senhor. Que o Senhor use o teu servo com toda a graça, com toda a graça do Senhor. Que o Senhor o agracie, Senhor. Que o Senhor o confie, que ele tenha deleite e prazer em compartilhar aquilo que o Senhor já falou ao coração dele. E nós preparamos a terra do nosso coração para receber a tua semente. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, igreja. Louvor às vezes deixa a gente um pouco rouco, né? Mas glória a Deus, quero agradecer o pastor pelo convite para estar ministrando aqui essa noite, estar compartilhando um pouquinho com vocês da palavra. Como já foi falado, pregar aqui é um desafio, né? Porque vocês têm um pastor que prega muito bem, o pastor Ricardo. E tem algumas pessoas que complicam ainda mais a nossa vida, né? A pastora Isabel também complica ainda mais. O louvor complica a nossa pregação, porque eu confesso que às vezes o louvor dá vontade de tocar até o final. Não precisa nem de palavras, né? É tão edificante, é tão bom sentir a presença de Deus. E eu queria que essa noite a gente fizesse algo diferente, né? O pastor, no último culto, falou que muitas vezes o povo de Deus é meio engessado, ele anda meio acostumado com alguns ritos, né? Com certa liturgia, com um certo passo a passo no culto. Mas eu queria que hoje a gente fizesse algo diferente, porque eu creio que Deus tem algo especial para falar contigo. Amém. Eu queria pedir para o irmão que cuide das luzes, para a gente apagar as luzes aqui do salão e deixar só as luzes aqui do palco acesa. Não existe misticismo nisso, tá, irmãos? Mas outro dia eu estava até pensando, pastor, né, quando a gente vai no teatro, o teatro fica todo apagado e só a luz do palco ela fica acesa. Quando a gente vai no cinema, fica todo o cinema apagado e a luz do telão acesa, né? Por que isso? Porque a gente consegue prestar atenção melhor naquilo que está sendo apresentado. Então, você que chegou agora, talvez você chegou aí no momento do louvor ainda, chegou meio corrido, teve uma semana difícil, uma semana corrida, assim como todos nós estamos tendo. Eu queria que nesse momento você de fato relaxasse no Senhor. Eu queria que você esquecesse a pessoa que está do teu lado. Eu sei que ela é muito importante para você, mas esqueça ela por alguns minutos, porque Deus tem algo grandioso para falar conosco, irmãos. Amém. Nós vamos fazer aqui nessa noite o nosso lugar secreto. Já estou aqui quase um ano na igreja, né, pastor? E uma das coisas que me chamou a atenção é que essa igreja, né, na sua arquitetura, ela não tem aquela cara de um galpão grande, né, não tem aquela cara de uma igreja, enfim, uma formatação de galpão ou propriamente de igreja, mas a arquitetura desse ambiente ela nos remete a uma casa e que hoje você se sinta realmente em casa. Você tem liberdade hoje para deixar com que o Espírito Santo se manifeste através de você. Você tem liberdade, se quiser, para se ajoelhar, para se jogar ao chão, para clamar ao Senhor, para chorar, para se alegrar. Aquilo que for preciso, faça. Mas não bloqueie a ação do Espírito Santo. Sabe, querido, toda vida que eu oro por essa igreja e vejo essa igreja, Deus me fala que aqui existe um celeiro de profetas, um celeiro de pastores, um celeiro de líderes, pessoas que realmente têm um chamado na obra. Amém. Eu estou falando aqui para pessoas que têm 2 anos de conversão, 3 anos de conversão, 5, 10, talvez 20 anos de conversão. E tem pessoas aqui essa noite que chegaram com o seu ministério, com a sua vida espiritual destroçada.
Alguns estão dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver essa miséria, Senhor. Porque Tu tem um chamado na minha vida. O Senhor me chamou para ser cabeça e não cauda. Não é o fim, querido. Não pense que você chegou no teu fim. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para cumpri-la. Amém. Aquilo que Deus começou na tua vida lá atrás, quando você louvava, quando você orava, quando Deus te usava com dons, tem mais para acontecer. Tem mais para vir. E o que é que eu preciso fazer? Aquilo que o pastor disse no início. Seja um homem e uma mulher disponível para Deus. Faça com que o teu coração seja o L ponto do Espírito Santo. Que ele possa pousar no teu coração e fazer aquilo que precisa ser feito. Deus não procura pessoas capacitadas. Deus procura pessoas disponíveis. Amém. Às vezes tem pessoas que acham que chegou no ápice. Fala assim: poxa, eu acho que eu bati no teto de Deus. Eu acho que Deus não tem mais nada para mim. Eu acho que Deus não, sei lá, parece que eu cheguei no máximo do que Deus poderia me dar. E Deus fala que Ele tem mais. Deus fala que onde você chegou, ainda tem mais. Deus quer que você rompa. Deus quer que você realmente faça com que o Espírito que está dentro de você fale. Com que você louve, com que você exploda tudo isso que Deus está te dando. Às vezes tem pessoas que estão achando que bateram no teto. Isso aqui não é o teto, irmãos. Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Eu queria orar junto com a igreja, em concordância com tudo aquilo que já foi falado. Mas para receber a presença de Deus, para receber o mais de Deus, irmãos, existe uma atitude que eu e você devemos fazer constantemente, que é nos arrependermos. Ninguém aqui é santo o suficiente para dizer ou levantar a mão, que não tem pecado, que não erra, porque isso é uma grande mentira. Todos os dias nós erramos. Se eu for contabilizar hoje quantas vezes eu errei hoje, eu não poderia nem estar subindo aqui em cima hoje. Porque nós erramos. Mas nós precisamos orar e confessar a Deus. Nós precisamos orar e confessar a Deus os nossos pecados. Não que Ele não saiba o que acontece nas nossas vidas, porque Ele sabe. Tudo que a gente faz, Deus sabe. Mas para que o nosso coração esteja preparado para o mais de Deus. Quantos aqui querem mais de Deus nas suas vidas? Amém. Amém, irmão? Amém. Quantos aqui estão cansados de palavras e palavras que não enchem, que não alimentam, coisas que não acontecem? Quantos querem experimentar mais de Deus, viver mais de Deus, fluir em Deus? Amém. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Amém. Nós declaramos, Deus, que temos falhado contigo, Pai. Nós sabemos que poderíamos fazer muito mais do que nós fazemos, Deus. Mas nós andamos muito ocupados para o Senhor. Nós temos muitas coisas para realizar nessa terra, Deus. E nós te deixamos em segundo plano, Pai. Porque na verdade a gente vem a Ti, Deus, quando a gente está precisando. Ou às vezes quando estamos no fundo do poço, é que a gente busca. Perdoa-nos enquanto igreja, Deus.
Perdoa-nos, Pai, se temos falhado no nosso ministério. Se temos falhado nos dízimos, Pai, e ofertas, porque achamos que o nosso dinheiro não vai ser o suficiente, aí nós deixamos de ofertar, por ignorância. Perdoa-nos, Deus, e não impute sobre nós a tua justiça, Pai, mas antes tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar nos teus caminhos e agradar o teu coração, Pai. Mesmo diante das dificuldades e dos desafios que nós temos enquanto cristãos, Deus, que não são poucos, mas que possamos confiar na tua fidelidade, Deus, que possamos nos apoiar na tua mão poderosa, que possamos mudar a nossa realidade enquanto homens e mulheres de Deus que estão única e exclusivamente preocupados, Pai, em trilhar os teus caminhos, em seguir a tua vontade, em alegrar o teu coração, Pai, independente da nossa situação ou da nossa condição humana. Aviva essa igreja, Pai, desde as crianças, passando pelos jovens, até os adultos, mas não deixe de cumprir a tua boa obra em nós, Pai, porque nós queremos o avivamento, Senhor. Nós queremos ser avivados pelo Senhor na igreja, na nossa família, dentro do nosso lar, no nosso trabalho. Nós queremos experimentar mais de Ti, ó Deus, e menos de nós. Enche-nos, Espírito Santo, essa noite. Enche cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes, Deus. Vem com a Tua presença, Pai. Vem com a Tua graça sobre nós. Vem com a Tua Shekinah, Pai. Derrama, Senhor, a Tua presença sobre nós, Pai, porque nós precisamos delas. Nós precisamos única e exclusivamente da Tua presença, Pai. Ela é a causa de nós não sermos consumidos, de nós não sermos tragados pelos nossos inimigos. Ela é a causa de nós não desfalecermos, Senhor, no caminho, Pai. A Tua presença é que nos traz alegria, é que nos traz regozijo, ânimo para enfrentar as batalhas do dia a dia, os desafios que nós temos, Senhor. Por isso nós queremos declarar essa noite que nós precisamos de Ti, ó Pai. Eu preciso de Ti, ó Deus. Nós queremos mais de Ti. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre conhecimento. E o conhecimento ele é interessante, e nós não vamos tratá-lo aqui como a falta de conhecimento, como sendo alguém, usando uma linguagem bem popular, alguém burro. Falar que aquela pessoa é muito burra, como é que ela não sabe isso? Como é que ela não sabe fazer aquilo? Mas a falta de conhecimento como ignorância, Por exemplo, se tem algum engenheiro civil, elétrico aqui dentro dessa igreja, eu sou um ignorante na engenharia civil. Meu conhecimento ele é muito limitado, não tenho formação na área. E se eu for levado a fazer algum projeto, alguma construção, pelo fato de eu não ter esse conhecimento, eu posso ser facilmente enganado. Se tem alguém da área de saúde, um médico, uma enfermeira, um dentista, eu sou um ignorante na área de saúde. O meu conhecimento ele vem do segundo grau, do que eu aprendi na escola, ou seja, ele é muito limitado. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque para a ignorância, ou seja, para a falta de conhecimento, nós precisamos de uma cura, vamos por assim dizer.
Eu preciso tratar a minha ignorância quando eu preciso realizar algo, né? Seja uma atividade profissional, seja algo no dia a dia. E o conhecimento, ele é justamente o tratamento, a cura para a ignorância. O conhecimento, ele me dá um alicerce para eu saber onde eu estou pisando. O conhecimento, ele me dá uma direção para saber para onde eu estou indo. O conhecimento, ele abre o meu campo de visão. Ele abre também, né, ele aumenta o meu campo, né? Eu consigo ir mais longe e consigo ir mais aberto. Ou seja, eu já não sou mais um bobinho, porque eu tenho conhecimento. Eu não sei quantos de vocês aqui gostam de comer fora, né? Mas eu particularmente eu gosto muito de comer em restaurante. É bom a gente ir em restaurante, né? Comer uma comida diferente, comer algo que muitas vezes a gente não faz em casa, ou não saber fazer, ou por não ter os ingredientes, né, talvez necessários para fazer aquela comida. Às vezes a gente não tem a preparação, enfim. E é bom comer em restaurante, né? Eu lembro uma época da minha vida, né, que eu estava morando em Itapema e morando aqui em Balneário, e todo dia eu comia em restaurante, né? Todo dia eu ia no restaurante, todo dia eu comia ali na Avenida Brasil, um restaurante maravilhoso. E esses dias eu estava pensando que, apesar de eu gostar muito de restaurante, não é a comida do restaurante que me trouxe até aqui. O que de fato tem me alimentado, o que de fato tem me sustentado, é aquilo que eu como na minha casa. Sabe, querido, comer em restaurante é bom, às vezes a gente come fora, amém? Às vezes a gente come fora, às vezes a gente se alimenta fora, porque existem bons pratos. Existem também muita coisa ruim aí, né? Às vezes você vai comer num restaurante e volta com dor de barriga. E aí é um problema, porque você estava com uma sensação de que ia comer algo maravilhoso, que ia saciar a tua vontade, e de repente você volta com dor de barriga. E aí é um transtorno. Muitas vezes a gente reclama da comida da mãe, né? Todo mundo já foi criança aqui um dia, amém? Ah, mãe, essa comida tá ruim, mas a senhora só faz arroz com feijão? Ovo de novo, mãe? Essa comida tá sem sal. E aí a gente cresce, quem casa, né, também passa por isso. Ô esposa, mas miojo de novo? Misericórdia. Pô, essa comida tá sem sal. Como é que eu vou comer isso aqui? Se tivesse me avisado, eu tinha ido pro restaurante. Não dá. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque mesmo a comida sendo insossa, mesmo sendo miojo, mesmo sendo com muito sal, com muito açúcar, com muito óleo, essa comida, ela é feita com amor. Amém. Essa é a comida que tem me sustentado e que tem te sustentado. A comida que a gente come em casa é aquela que tem nos sustentado. Aquele alimento que você tem recebido aqui nesse culto, é esse alimento que tem te sustentado. Eu sei que às vezes ele está meio insosso. Não gostei da comida de hoje. O pastor não estava naquele dia, não estava no espírito. Ao louvor aquele dia, não estava batendo nem no teto a adoração. Mas é essa comida que tem te sustentado. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós precisamos entender o propósito de Deus. Nós precisamos entender que nós temos uma fonte onde nós nos alimentamos, onde nós comemos, onde nós nos saciamos. Nada contra comer em restaurante. Eu como nos restaurantes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu como nos restaurantes na internet, às vezes. Coloco lá um pastor, ouço a pregação dele. Às vezes eu leio alguns livros. Como em restaurantes.
Mas eu sei que essa palavra aqui no púlpito é a que tem me sustentado. É essa palavra que tem me alimentado. Talvez hoje mesmo, né? Não sei se essa palavra se esse alimento está com muito sal, com pouco sal. Mas eu sei que é Ele que tem me sustentado, irmãos. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber onde nós buscamos conhecimento. E nós precisamos ter o cuidado, porque a falta de conhecimento, ela gera um grande problema. O livro de Oséias, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Se tiver muito escuro para você aí, não tem problema, tá? Eu quero que você preste atenção na palavra. Eu quero que você escute o que eu estou falando. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos saber onde buscamos o conhecimento, onde nos alimentamos dele, porque a falta de conhecimento ela gera um grande perigo. Eu vou ler esse texto de Oséias e depois eu vou falar qual é o meu sentimento em relação a ele. Vamos ver se é igual ao seu. A contenda do Senhor com Israel. Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem maldição, mentira, assassinato, furto, adultério. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todos os seus habitantes desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar morrem. Entretanto, que ninguém venha contender e que ninguém repreenda, pois a minha contenda é contigo, ó sacerdote. Por isso tropeçará de dia e o profeta tropeçará contigo de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais eles se multiplicam, mais pecam, ou mais pecaram contra mim. Mudarei a sua honra em vergonha. Eles se alimentam do pecado do meu povo e do coração desejam que eles pratiquem o mal. Por isso o sacerdote terá o mesmo tratamento do povo. Eu castigarei conforme os seus atos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque abandonaram o Senhor para se entregar à prostituição, ao vinho velho, ao novo, que tiram o entendimento do meu povo. O meu povo consulta seu ídolo de madeira, e sua vara lhe dá respostas. Porque o espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram no topo dos montes e queimaram incenso, até as colinas, debaixo do carvalho, do álamo e do terebinto. Porque a sua honra é boa, porque a sua sombra é boa. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas quando se prostituírem, nem vossas noras quando adulterarem. Porque os homens se desviam, indo atrás de prostitutas, e as sacrificam com as meretrizes.
O povo que não tem entendimento, o povo que não tem conhecimento de Deus será arruinado. Irmãos, esse texto aqui ele foi escrito há não sei quantos mil anos atrás, né? Pelo menos mais de 2000 anos. E o sentimento que eu tive quando eu estava lendo esse texto, parecia que ele foi escrito no dia de ontem. Porque ele é muito atual nas nossas vidas. Ele fala que o povo de Deus começou a se desviar do seu caminho pela falta de conhecimento. Começaram a colocar uma ideia na cabeça deles que o que importava eram os prazeres da carne. Olha, o que importa é você comer bem, porque Deus criou tudo isso, então se infartem, comam à vontade, usufruam daquilo que Deus deu. E aí chegou outro e falou, esse negócio de ter só uma mulher, papo furado, tem um monte de mulher aí no mundo, tem mais mulher do que homem, então vamos se casar, pegar as mulheres, enfim, prostituição. E a palavra de Deus fala que é o quê? Um povo insatisfeito. Quanto eles mais têm, mais insatisfeitos eles estão. Porque nada disso preenche as nossas vidas. Eu vejo que hoje, dentro da igreja, existem muitas pessoas que também estão insatisfeitas. Porque elas estão se alimentando de coisas que não sustentam. Elas estão correndo atrás de coisas que não têm, não são palpáveis, não têm futuro. Muitas igrejas, irmãos, muitas pessoas estão entregues às suas paixões, como o texto de Oséias aqui bem fala. E tudo por falta de conhecimento, por falta de buscar um alimento que traga esse conhecimento, que traga essa base, que traga esse alicerce, que traga essa vitamina, que traga essa substância espiritual, para que quando vem aquilo que não é de Deus, para quando vem aquele conhecimento que não é do céu, eu saiba rejeitá-lo. No versículo 12, né, ele fala do espírito de prostituição. O texto fala da prostituição física, né, de corpos, mas ele fala do espírito de prostituição. A palavra de Deus está fazendo uma alusão também no mundo espiritual. Muitas vezes, diante dos problemas, nós esquecemos Deus e vamos consultar o tarô. Vamos consultar o vidente. Vamos consultar o fulano de tal que tem comunicação com o mundo espiritual. Esses dias eu fui ali em Itajaí, né, trabalho. Lá em Itajaí eles gostam de panfletar bastante, né? Quem é de Itajaí ou vai em Itajaí, você sabe. Você entra no seu carro, tem lá uns 3 panfletos de tudo que é jeito, né? Propaganda. A semana passada eu fui em Itajaí, quando eu peguei tinha lá um papel do vidente. Resolva a sua vida espiritual, traga a felicidade, resolva os teus problemas familiares. Oséias 4. Prostituição espiritual. Pessoas que estão trazendo algo que até parece legítimo, parece até algo que eu preciso. E eu confesso a vocês, irmãos, que é uma pessoa que está abatida, que está com problema em casa, que está com problema no trabalho, que está com dificuldade financeira, vê um anúncio daquele, é algo tentador. Porque se ela está dizendo que vai, está prometendo que vai resolver os meus problemas, é tudo que eu quero, é resolver os meus problemas. Mas nós precisamos do conhecimento, porque o único que pode resolver de fato o meu e o teu problema é Deus. O único que podia resolver o problema do povo de Israel era Deus. Ele que tinha o alimento correto, ele que tinha a mensagem correta, ele que tem a instrução para fazer com que a gente saia da nossa condição. Deus é quem tem a solução para nos prosperar, para fazer com que a gente mude de degrau, para que a gente vá para um patamar mais alto, para que eu possa chegar ao alvo. Eu sei, irmãos, que nós estamos cercados de tentações. O inimigo das nossas almas todo dia está bolando algo novo.
Às vezes ele aparece com os truques velhos, né? E às vezes a gente cai por falta de conhecimento. E o que nós devemos fazer então com o conhecimento de Deus? Eu sei que eu preciso de conhecimento, eu sei que eu preciso entender aonde eu vou buscar o conhecimento, eu sei que o conhecimento, se eu não tiver, ele pode me levar à morte espiritual, à ruína, até mesmo à morte física. Mas tem algo mais do conhecimento. Lembram da passagem da multiplicação dos pães e peixes? Quando a gente lê aquele texto, aquele versículo, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? É em assistência social, né? Tinha um povo faminto seguindo Jesus, eles não tinham alimento, eles não tinham o que comer. E aí de repente pega-se ali alguns pães, alguns peixes e começa-se a fazer multiplicação. E a gente trata isso muito com assistencialismo, né? Mas na verdade, irmãos, existe uma revelação, né? Esses dias veio um insight, não pode ser só alimento, né? Jesus não podia estar só suprindo a necessidade carnal, que de fato ele supriu. Mas quando a gente olha esse texto e analisa ele, começa a pensar um pouco no Evangelho, se você tem um chamado para missões, se você tem um chamado para ser um pregador, um pastor, para ir pelas nações, muitas vezes a gente acha que o pregador, que a missão é aquele que vai para o seminário, é aquele que se prepara, ou entra nos cursos da igreja, e daí ele é enviado pelo seu pastor, pela sua igreja, e aí então ele começa a fazer missões, e missões é eu chegar, pregar o Evangelho, apresentar a salvação, e a pessoa confessar com os lábios que aceitou Jesus. E aí concretizamos, né? Esse é um missionário. Mas quando a gente olha para a passagem dos pães e peixes, eu entendo que ali existia uma ação missionária de Jesus. Porque quando nós estamos nos alimentando aqui no domingo, no sábado ou em outros dias da semana, nós não estamos simplesmente nos alimentando para sair daqui de barriga cheia. Quando a gente vem aqui no domingo, por exemplo, Deus está colocando um pão e um peixe na nossa mão, para que nós possamos multiplicá-lo para as pessoas que estão lá fora. Eu não preciso ser um expert na Bíblia, irmãos. Talvez hoje você esteja recebendo aqui uma bisnaguinha, um pedacinho de pão. Deus quer que quando você chegue amanhã no seu trabalho, você pegue um pouquinho desse pão e entregue para alguém. Porque essa pessoa está precisando dessa pequena porção. Não são as grandes refeições que nos sustentam, são as pequenas porções. Domingo, pequeno grupo, sábado com os jovens, reuniões que você faça na sua casa. São as pequenas porções que nos sustentam, irmãos. E nós precisamos valorizá-las. Nós precisamos compartilhá-las. Não guarde só para você. Nós não sabemos o poder que tem compartilhar um versículo, compartilhar uma palavra. Chegar para amanhã alguém do trabalho e falar assim: olha, eu queria dizer uma coisa para você, Jesus te ama. É algo tão simples, né? Meu Deus, é algo tão simples. Mas isso pode transformar a vida de uma pessoa. Isso pode ser justamente a palavra que ela estava precisando ouvir. Ela estava precisando de um pedacinho de peixe, um pedacinho de pão, para se sentir amada, para se sentir aceita, para fazer parte de um corpo. Não guarde o conhecimento só para você, mas compartilhe. Se tiver alguém dormindo do seu lado aí, que fica ele, tá? Pastor, não sei que horas até que alguém pode ir, eu não sei. Mas aí o que acontece? O
conhecimento ele é importante, mas quando nós lemos Mateus 22, 23 ao 28, a palavra nos diz algo interessante. Mateus 22, 23, 28. Mateus 22, do 23 ao 28. Os saduceus e a ressurreição. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e pregaram-lhe: Mestre, Moisés disse que se alguém morrer e não tiver filhos, seu irmão se casará com a viúva e dará descendência ao irmão. Havia entre nós sete irmãos. O primeiro, havendo se casado, morreu. E por não ter descendência, deixou sua mulher para o irmão. Da mesma forma também o segundo e o terceiro e até o sétimo. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Assim sendo, de qual dos sete ela será esposa na ressurreição, visto que todos a tiveram como mulher? O que acontece, irmãos? Na lei dos judeus, quando a mulher casava e o casal não tinha filhos e o marido vinha a óbito, então a mulher, ela casava com o irmão, e aí vinha o próximo. E aqui os judeus, eles estavam tentando pegar Jesus, Eles estavam trazendo uma pegadinha para Jesus. Só que essa é o tipo da passagem, da colocação, que às vezes a gente pergunta por que ela está na Bíblia. Porque imagina só a sogra dessa mulher. Ela enterrou 7 filhos dessa mãe. Você acha que ela ia querer que algum filho ainda casasse com ela em outra vida? A mãe cuidou tão bonitinho dos filhos, E daí ela foi lá e enterrou um. Foi lá e enterrou o segundo. Enterrou 7 filhos. Mas na verdade, o que acontece? Os judeus aqui, eles estavam pensando no plano terreno. Eles estavam fazendo uma comparação daquilo que eles tinham na terra e daquilo que seria então na ressurreição, na vida após a morte. E aí Jesus, lá no versículo 29, ele dá uma resposta bem interessante para esse grupo. Jesus, porém, lhes respondeu: Este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, querido, não adianta eu e você termos todo o conhecimento do mundo, sabermos essa palavra de Gênesis a Apocalipse, saber pregar, saber falar, saber interpretar. Não adianta nós termos, todo o conhecimento se nós não conhecermos o poder de Deus. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Eu preciso entender quem é Deus na convivência, no dia a dia, percebendo a ação de Deus na vida da minha família, no meu trabalho, nos meus desafios, nos meus conflitos. Ele fala assim: vocês não conhecem nem a palavra e nem o poder de Deus. Querido, vocês estão pensando no plano terreno. O que eu tenho para vocês é algo espiritual. Não faça uma projeção da sua vida terrena para aquilo que eu tenho para vocês, porque é muito melhor. Não vai ter casamento no céu, as pessoas não vão se dar em casamento. Vocês não estão entendendo, porque vocês não conhecem a Deus. Muitas vezes nós ficamos desesperados com as coisas terrenas, com os conflitos que nós passamos nessa terra, porque nós não conhecemos o poder de Deus. Nós precisamos entender quem é Deus, mas nós precisamos conviver diariamente com esse Deus. Daí lá em Mateus 17, tem outra passagem também que é interessante. Mateus 17, 20.
Os discípulos levaram o menino endemoniado para Jesus, tentaram resolver a situação dele, tentaram e não conseguiram. E daí levaram para Jesus, e aí Jesus lá no versículo 20, diz o seguinte, vamos ler a partir do 19. Mais tarde os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, perguntaram-lhe, por que não conseguimos expulsá-lo? Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio, mestre? Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Existe uma outra passagem que eles não estavam conseguindo expulsar os demônios de uma pessoa, porque Jesus falou o seguinte, esse demônio aqui só sai com jejum e oração. Vocês têm que jejuar e vocês têm que orar. Mas esse demônio que estava nesse menino, Jesus não fala de jejum e oração. Jesus fala o quê? Homens de pequena fé. Vocês têm conhecimento de Deus, mas vocês ainda não têm o experimento de Deus. Sabe qual é a diferença, querido, do ateu para eu e você? Se você conhece algum ateu, eu conheço pelo menos os dois, tem ateu que ele sabe isso aqui melhor do que eu. Às vezes é até difícil discutir Bíblia com ele, porque ele sabe, ele lê, ele domina, ele sabe as religiões. Mas ele não tem fé. Ele não acredita naquilo que ele lê. E nós acreditamos. Amém? Não basta eu ter o conhecimento, eu preciso ter fé, eu preciso ter relacionamento, eu preciso experimentar o céu na minha vida. Não adianta eu me abastecer de conhecimento, vir na escola bíblica, amém? Vir aqui aos domingos, quando teve o treinamento, ir no pequeno grupo, me alimentar, se eu não tiver fé. Nós anulamos tudo isso, irmãos. Se eu tiver conhecimento sem fé, eu estou anulando tudo isso. Eu posso ser um especialista em Coca-Cola. Eu sei a fórmula, como é que ela é fabricada, a melhor temperatura de servir, mas eu não bebo Coca-Cola. Deus não quer que você seja apenas um expert. Deus quer que você beba a Coca-Cola do céu. Deus quer que você se encha, irmãos, da presença de Deus. E aí Jesus fala assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de dizer para esse monte, sai daqui, vai para ali, e ele te obedece. E tem umas passagens que dão um nó na nossa cabeça, né, pastor? Eu falei assim, meu Deus, se eu mandar o Morro do Boi sair ali e ir para outro lugar, pensa no desastre geológico que vai ocasionar. Eu falei, Jesus está maluco. Pensa, sei lá, uma serra aí, outra serra aqui na região, tem bastante, né, em Santa Catarina. Eu vou orar, eu vou ter fé do tamanho de um grão de mostarda e aquele monte vai sair do lugar. Falei, Deus, o Senhor está de brincadeira comigo, né? O Senhor fala um negócio desse, eu não entendo. Mas existe uma revelação aqui, irmãos. Quando a gente olha para o monte, no Antigo Testamento, Moisés vivia onde para falar com Deus? No monte. Jesus, quando ia falar com Deus, ele ia para onde? Para o monte. O monte significa a presença de Deus. O que Deus estava dizendo para os discípulos é o seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês serão capazes de mover o coração de Deus. Nós precisamos de fé para mover o coração de Deus, irmãos. Não é para mover montanha, mas é para trazer o coração de Deus para o meu problema. É ter a fé do tamanho de um grão de mostarda para trazer o coração de Deus para dentro da minha casa, do meu trabalho, da minha igreja. Nós precisamos da fé de um tamanho de um grão de mostarda. Nós precisamos exercitar a nossa fé.
Eu queria que você se colocasse de pé. Nós já vamos encerrar. Eu pedi para o louvor, a equipe de louvor se posicionar. A noite que não dói mais, eu queria o campanha faz 8 meses e eu sinto mais a noite. Nós precisamos do conhecimento de Deus. Cara, eu não sinto nada. Mas nós precisamos também experimentar Deus. A palavra diz: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do meu espírito. Sabe, querido, talvez você não tenha conseguido ainda romper na tua vida, ou talvez hoje você chegou aqui bloqueado, abafado, dentro de um casulo, porque você precisa exercitar a fé em Deus. Aquilo que você está passando, só quem pode resolver é Deus. A cura que você precisa, ela tem que vir de Deus, para que ela seja completa, para que ela seja verdadeira. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa casa, por esta família, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo arroz com feijão nosso de cada dia, porque é Ele quem nos tem sustentado, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor, para que o mundo também venha te conhecer, para que o pão do altar venha a ser compartilhado, Pai, com quem está precisando, Deus. Mas para que tudo isso aconteça, Senhor, gera nos nossos corações fé suficiente, Deus, para acreditar nas Tuas obras e naquilo que o Senhor tem para fazer. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, para receber aquilo que vem do céu, para receber o alimento que vem do Senhor, ó Deus. Gera fé no nosso coração, Pai, mesmo diante das tormentas, mesmo quando o nosso tanque estiver baixo, mesmo quando o mundo vem contra nós e as circunstâncias dizem que não, que a Tua fé nos ajude a dizer sim. Sim na minha casa, Pai. Sim na minha família. Sim no meu ministério. Sim no meu trabalho. Sim, com Jesus é possível, sim. Porque tudo podemos, Deus, naquele que nos fortalece.